Bíblia fala em Lucas capítulo 5. Alguém ainda me ouve? Que você conhece a palavra, eu não vou me demorar. Posso ouvir um amém? Que Jesus chegou pela manhã e Pedro estava triste porque ele havia, vamos ver se vocês estão bom de Bíblia. Ele trabalhou a noite inteira e não pegou o quê? Não pegou? E chegou pela manhã, Jesus pediu o quê para ele emprestado? Pediu o quê? Aleluia. 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 Dá para dar glória? Lucas 6, não pastor, Lucas 5, 5:5, por favor. Lucas 5, versículo 5, vá. Ao que disse Simão, mestre, trabalhamos a noite inteira e nada o quê? Mas sob a tua palavra, eu lançarei o quê? Versículo 6. O certo, pastor, na Bíblia está escrito, colheram. E feito isto, colheram. Aí está escrito apanharam, mas certo, isso, a tradução é essa. Almeida, corrigida e atualizada. E assim fazendo, colheram uma grande quantidade de peixes. Isso você já sabe. Olha a revelação, Joel. Pode sentar, pastor, fica à vontade. Olha a revelação que Deus me deu. Só 2 versículos e ora agora. Olha isso, Fabinho, olha só, obreiros. Isso aqui é uma revelação poderosa que Deus me deu. Digo assim, e assim fazendo, colheram uma grande quantidade de... Mas aqui está o mistério. E rompiam-se-lhes a rede. 2 revelações, eu tenho 3, mas recebe logo 2, e fica devendo só uma. Peixe você não colhe, você pesca. Mas o texto diz que isto fazendo, colheram. Por que colheram? Porque alguém semeou uma semente. Levante a mão para o céu, só você não vai gostar, mas eu vou falar assim mesmo. Alguém está aqui e está triste, Deus tem me falado, porque as coisas não têm andado muito bem, não tem fluído, não tem acontecido na sua vida. Imagine você, Jesus chegou de manhã na vida de Pedro, e Jesus não deu uma brahod, não deu uma bênção, não orou por ele, não disse shalom, que quer dizer a paz. Jesus chegou, Pedro, eu preciso do seu barco. Eu não sei que você não vai gostar, mas eu vou dizer. Imagine você chegar no culto e o pastor não der a paz do Senhor, não cantar um hino, que presença gloriosa, nem um hino da harpa, e dizer, eu quero uma oferta. E outra, Jesus não era íntimo de Pedro, Jesus nem conhecia Pedro, foi o seu primeiro contato, eu quero. Claro, Jesus já observava, já ouvia, ele começou. E outra, vai doer, Jesus sabia, porque ele é onisciente, diga onisciente, sabe todas as coisas, onipotente, tem todo o poder, e onipresente, está em todos os lugares. Ele sabia que Pedro estava triste, e ele sabe que você está triste, ele sabe do seu problema, e ele sabe da sua dificuldade. E não existiam só Pedro de pescador, existiam vários pescadores, mas Jesus foi logo em Pedro. Só o negão está recebendo, cadê ele? Está aí? Eu vi a voz dele. Toda vez que você estiver triste, angustiado, e o Senhor te chamar para fazer uma oferta, então, aumente a antena. Então isso é a prova que você não é alguém que foi chamado, é alguém que foi escolhido. Pedro tinha trabalhado a noite inteira e não havia pegado? Não havia pegado? E pela manhã, quem dorme à noite quer. Eu, quando eu faço a madrugada da TV, chegar em casa, eu desligo o telefone, eu quero é saber de dormir. Quem trabalha de noite, de manhã quer dormir. Mas pela manhã, Jesus falou para ele assim, sabe esse barco que foi um cenário de um fracasso? Alguém não entendeu? Eu vou descer o nível da mensagem. Esse barco foi um fracasso na sua mão, mas se você me der ele, vai ser uma bênção nas minhas mãos. O problema é na mão de quem está.
5 pães e 2 peixinhos, é 5 pães e 2 peixinhos na sua mão. Mas na mão dele vai haver multiplicação e milagres. Finalizando. Vai doer a última. Mesmo triste, mesmo angustiado e deprimido, mesmo triste, Pedro falou assim: tá bom, mestre, eu vou dar o barco. E detalhe, não se ofenda, mas se a carapuça servir, Jesus não pegou o barco para ir passear ou para ir pescar. Ele pegou o barco para pregar a palavra. E afastou o barco, não tinha som, e ele pregava às multidões. Peraí, vê se entende. E quando ele falava, o vento levava a sua voz. Ei, quando Jesus acabou o culto, ele não foi falar com Jairo, nem com Marta, nem com Maria, nem com Tiago. Quando ele acabou o culto, a primeira pessoa que ele chamou foi Pedro. E disse: vai até o mar, lançar a rede. Por que ele não podia chamar outra pessoa? Porque ninguém pode colher o que não plantou. Levante a mão, diga comigo: era um barco, mas quando Pedro entregou e Jesus subiu, vê se entende, virou uma oferta e um altar. Vou falar mais uma vez: era um barco, mas quando Pedro entregou, virou um púlpito, virou o altar para ele se manifestar. E quando acabou, ele falou: vai até o mar e lança a rede. Aí, peraí, Deus não tem dificuldade em fazer milagres. A dificuldade que Deus tem, levante a mão, é de você confiar nele. Olhe para mim. Mesmo quando você está triste, mesmo quando você está endividado, mesmo quando você está numa prova, mesmo quando você está, segundo Flávio Josefo e a série da Record que passou sobre os milagres de Jesus, que também está na Netflix, e Josefo também fala que Pedro estava endividado, devendo, porque há muito tempo não pescava, e tinha pessoas que cobravam ele. E mesmo triste, mesmo devendo, Jesus disse assim: ó, eu quero uma oferta sua, e o que eu quero é esse barco, para que eu possa pregar a palavra. Agora mais uma que vai doer. Aí ele diz assim: ó, vai lá e lança a rede. Aí ele falou: ó Senhor, desculpa. Daí nasceu o ditado: hoje a maré não está para peixe. Eu trabalhei a noite inteira, e de noite é bom, porque os peixes saem para te multiplicar. De noite não tem barulho, não tem barco, mas agora está cheio de gente. Havia uma multidão lá. Ei, você não está entendendo nada, né? Eu vou falar com você, levante a mão. Eu sei que deu errado, mas o Senhor disse: tem muita gente vendo. Antigamente era só você e Deus e a sua família, mas agora tem uma multidão que te viu chegar de mão vazia. Agora que você começou a entender, Ei, levante as duas mãos. Quando Pedro chegou de manhã, tinha uma multidão que assistiu a vergonha dele, e essa mesma multidão que está assistindo a sua vergonha vai assistir a sua vitória. Jesus chamou Pedro para ser um provedor. Agora, todo mundo já leu isso, mas peraí, um minuto aí, não vai embora não. Segura esse homem, amarra a porta, fecha as portas. Eu vou entregar o que ele falou. Nunca ninguém prestou atenção, porque a pessoa lê, mas levante a mão só mais uma vez e diga assim: tudo que a Bíblia fala é muito mais do que eu posso entender. Jesus disse: a vós outros foi dado o poder de conhecer os mistérios do reino dos céus. Aí, pastor, a Bíblia fala assim, pastora Valdirene, irmã Anitta, e abre as duas mãos, porque vai ser o milagre da vida abundante. Você que aceita um chamado para ser um provedor, olha só, a Bíblia fala que as redes se rompiam. As redes se rompiam, e fazendo assim, colheram. Repito mais uma vez: colheram, não seria a palavra certa,
Porque peixe não se colhe maçã, se colhe uva, morango, melancia. Mas a Bíblia diz: colheram porque alguém deu uma semente. E se você está entendendo a mensagem, e me responda: qual foi a semente? Isso, fale mais alto, vamos lá. Mais alto, qual foi a semente? O barco. Então, se ele está colhendo, é porque alguém semeou a semente. E não poderia ser outra a não ser Pedro. Colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Posso ouvir um amém? Amém. Levante a mão para o céu. Isso vai doer, hein? E foi uma revelação que Deus me deu. Quando você aceita o chamado para obedecer, você vive a provisão para você. Não, só o negão está recebendo, é para ele que eu vou mandar mesmo. Você vive a provisão para você. Peraí. E você se torna, olha só, vou falar só uma vez. E quem pegar, pegou, quem não pegar, perdeu. Você se torna um provedor seu, da sua casa e do reino de Deus. Alguém não entendeu? Deixa eu explicar. Porque Pedro proveu para Jesus. E a Bíblia diz que Pedro encheu e rasgou. Levante a mão. Vem, pastor Eduardo, comigo. Vem, Giovanni, vem. E ele fez sinal para os outros amigos que eram seus sócios: ei, venha me ajudar a carregar, porque o que Deus me deu, a provisão foi muito grande, foi muito guiacé. Ei, balance a mão direita, balance, recebe só a profecia. Olhe para mim, prepare para o churrasco. Porque você vai chamar os incrédulos vizinhos, a tua família, porque você vai reformar toda a sua casa. Ei, eu estou profetizando. Sabe aquela vizinha que tem uns olhos de pimenta? Ela vai ajudar você a carregar o armário novo. Fica mandaias, pai. Ei, show pra vencer. Vou falar só mais uma, porque essa eu não vou levar para casa, senão eu vou pagar preço. Eu acho que quando Pedro saiu com o barco, o pessoal ficou falando assim: mas é um idiota mesmo, mas é um trouxa mesmo, mas é um boboca mesmo. Hein, olha lá, saiu de dia, isso não é hora de pescar, que esse monte de gente vai pegar nada. Remar uma hora dessa. Mas aí eles tiveram que ver. Aí, peraí. Vem, balança a mão, balança. Põe o 7. Aí, acena. E acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco. A provisão foi muito forte para ajudar, pois eles vieram e encheram ambos os barcos, de maneira de quase afundar. Versículo 8. Vendo Simão Pedro, prostrou-se e disse: retira, porque eu sou um pecador. Olhe para mim. Aí eu finalizo, não vou dizer mais nada. 1 minuto. A dificuldade não é de Deus fazer milagres, é de você obedecer. Levante a mão, recebe essa que é pesada. Essa é pesada. Jesus agora disse para ele assim: ô pastor, eu pensava que você guardasse só essa frase assim, ó. Diga assim: e rompia as redes. Diga: quando eu sou chamado para obedecer, eu vivo a provisão para mim, para a obra e até para quem não merece. Eu abençoo. Aí, só que vai doer essa. Levante a mão todos aqui, até no altar. Jesus naquele dia falou: Pedro, você vai subir o nível espiritual. Você viu como é fácil? Você me obedeceu, mesmo triste, mesmo angustiado, você me obedeceu. Logo você vai ser um pescador de homens. E eu li a Bíblia o dia inteiro hoje. E aí eu me deparei uma coisa muito forte em João 21, porque acontecem 2 pescas maravilhosas. A primeira em Lucas 5 e a segunda em João 21. Mas sabe o que me chamou a atenção, e eu finalizo para orar agora? Se você não der glória nessa... Peraí, eu fiquei lendo a Bíblia da 1 da tarde até as 5. Se você não der um glória, tá mal, hein? Porque a Bíblia fala lá em João 21 que, inclusive, eles pegaram 153 peixes. E o número, peraí. O número 153 em hebraico quer dizer: eu sou Elohim. Porque Jesus falou com ele, mas ele não reconheceu que era Jesus. Mas aí o texto fala assim, ó. Eita, aqui essa foi demais. Lá em João 21 fala assim, ó.
E mesmo sendo grande a quantidade de peixe, a rede não rompeu. Não, só aquela mulher recebeu. Eu vou mandar para ela mesmo. Recebe aí, querido. Põe aí para mim. Entrou Simão no barco, puxou a rede para a terra, cheia de 153. Fala comigo assim, em hebraico, o número 153 quer dizer eu sou Elohim. Se você acha que eu estou mentindo, ache um dicionário bíblico, ou compre um, ou entre no Wikipédia, ou entre no Google e veja. Vamos. Então Simão Pedro puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Agora aqui que vem a revelação. Você vai ter que receber. Levante a mão direita. E apesar de serem tantos, não rompeu a rede. Não, você não entendeu. Finalizo, abra as duas mãos. Quando eu aceito, eu não sei se você é bom de Bíblia a tal nível, abaixa a mão. Vai doer um pouquinho, amém? Amém? Diga assim, a primeira pesca, ele era novo na fé. E ele foi pescar. E ele tinha sido provedor. Ele tinha semeado uma semente. Agora me diz uma coisa, Joel. Me diz uma coisa. Qual foi a semente que ele plantou lá em João 21? A dúvida. Porque Jesus já tinha mandado ele parar de pescar. E disse, eu vou ser seu provedor. Levante a mão quem é homem. E quem é mulher também. Mas quando a gente erra ou fracassa, e a gente desiste dos nossos projetos, ou falha, a gente acha que Deus vai desistir da gente. E quando Pedro havia negado Jesus 3 vezes, ele falou assim, acho que Jesus não vai me querer mais. Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para a pesca. E peraí, você não pode parar, porque se você retroceder, muita gente vai retroceder com você também. Porque Pedro era o líder, e quando ele falou, eu vou pescar, os discípulos disseram, você vai? Então nós vamos com você também. Pera, vai doer, mas eu vou falar. E tem muita gente, eu vou falar, Jesus, que está dentro da igreja, está voltando a ter a mesma vida desgraçada que tinha antes. Nossa, eu já tinha sido curada, a doença voltou. Nossa, eu já estava liberta, voltei a manifestar. Nossa, meu Jesus, ó céus, meu Jesus, eu já estava bem, eu estou voltando a ficar endividado. Não entendeu por quê? Porque está em desobediência. Porque a primeira vez você obedeceu. E Jesus disse, agora eu quero ser o provedor da sua vida. Mas você quer resolver aqui, ó. Aí, porque ele falou, eu sei pescar, eu sou bom de pesca. E ele falou, eu vou lançar, e eu sei, eu já aprendi. E ele jogou a rede de novo. E trabalhou a noite inteira e não pegou. Voltou a viver a mesma vida. Detalhe, essa vai doer. Na primeira vez, ele não era um apóstolo. E agora ele já era um pastor. Ele já era um apóstolo. E não vivia mais milagres. Voltou a ficar na miséria, servindo a Jesus. É difícil. Detalhe, eu sei que essa mensagem não é para qualquer cabeça. Mas finalize comigo dizendo uma palavra. Na primeira vez, fale com fé. Na primeira vez, ele lançou a rede. Mas antes, ele deu uma oferta. Qual foi a primeira oferta? Todo mundo junto. Para o Brasil ouvir, qual foi a oferta? Mas em João 21, ele não deu oferta nenhuma. Então em Lucas 5, a rede arrebenta. E sobra. Mas em João 21 não rompeu. E é por isso que você não rompe. Agora vai doer essa daqui, vai tipo um tapa na cara. Levante a mão, não falo mais nada. Só oro. Diga assim, ele trabalhou a noite inteira. Em João 21, na segunda pesca, porque tem 2 pescas maravilhosas, a primeira e a segunda. Uma acontece depois da sua ressurreição, que Pedro desistiu e voltou para a pesca. Aí essa vai doer. Pedro trabalhou em João 21 a noite inteira e não pegou? Aí Jesus falou para ele, vai lá e joga lá. E ele, aguenta mais uma?
Ele nem reconhecia que era Jesus que estava falando. Mas quando aconteceu o milagre, aí João gritou: é o mestre! Ei, moço, olha para mim, peraí, espera aí. Reconhecer que ele é Deus. Depois que o milagre acontece, até o incrédulo faz isso. Eu quero ver você reconhecer que ele é Deus quando você estiver na prova. A última, quando ele chegou e trouxe, olha, se você não der glória, está mal. Quando eles chegaram, Giovanni Santos, quando eles chegaram, pastor Naldo, de manhã cedo, Jesus, eles voltaram com 153 grandes peixes. Jesus estava sentado na praia. E lá na praia tinha, Jesus não foi pescar, tinha peixe e pão na brasa. Sabe o que é um tapa na cara? Tem coisa, eu lembro quando eu aprontava, era moleque, criança, minha mãe não falava nada. Ela só pegava a cinta e falava assim, ó. Eu falava, lascou. Quando Pedro chegou de manhã cedo, Jesus disse assim, ó. Só a mulher que disse é. Passou a noite inteira atrás de pão, né? E peixe, eu tinha para você. Eu fui pescar? Não fui, mas o que você precisava, eu tinha para você. O que você precisa está nele, não aqui.